Bom dia, queridos, graça e paz do Senhor. Para você, para a sua família, para todos que nos dão a alegria da audiência neste domingo. Hoje é domingo do Senhor, dia 10 de dezembro. E a nossa lição de hoje, da nossa revista Palavra e Vida, da Convenção Batista Fluminense, é a lição de número 11. O texto base, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 1, até o capítulo 7, verso 1. O tema, a busca pelo discernimento espiritual. E se você quer ter um bom discernimento espiritual, procure um bom amigo. Um bom amigo é Jesus Cristo. Muito bem, vamos então à nossa lição, ver o que tem de bom aqui. Paulo aborda o tema da distribuição, mas aqui levada às últimas consequências. Segundo aos Coríntios 5, de 1 a 10. Diante dessa realidade, o crente reage com fé. O cristão verdadeiro sabe que a morte não é o fim de tudo. Ele vive pela fé e sonha com o céu. Deus está nos preparando para a vida celestial e nos deu o Espírito Santo como garantia. Por isso, o crente não pode reagir com blasfêmia ou incredulidade. Diante da tribulação, é necessário ainda coragem produzida pela fé no coração do cristão. No versículo 6, ele pediu bom ânimo e no 8, repetiu o apelo. Com isso, ele coloca diante de nós o desafio de enfrentar as lutas e não recuar com um passo sequer. As lutas da vida não deveriam ser motivos para nos afastar de Deus. Pelo contrário, deveriam nos aproximar ainda mais de seu grande amor. Então vamos ao primeiro momento da nossa lição. O ponto de vista divino. Paulo afirma que teme o Senhor e persuade os homens, e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Segundo aos Coríntios 5, 11. Cabalmente é uma maneira de dizer completamente ou irrestritamente. Não havia um só espaço do seu corpo, da sua cabeça ou do seu coração que não fosse conhecido por Deus. Uma pergunta que precisamos fazer, então, é sobre as consequências desse conhecimento cabal sobre a vida do crente. Se Deus me conhece completamente, não preciso e nem tenho como esconder nada dele. Ele é o único que vê todos os meus atos e ainda todos os meus pensamentos. Ele me vê quando estou sozinho, quando acho que não tem ninguém me vendo, quando penso que posso fazer algo de errado, pois ninguém saberá. Se Deus me conhece completamente, Ele é o único que me conhece de verdade. Se uso máscaras para esconder quem realmente sou para as outras pessoas, diante de Deus estou nu. Fingindo diante dele, ou fingimento diante dele, não adianta. Se Deus me conhece completamente, Ele conhece os meus problemas e como resolvê-los. Sendo assim, somente Ele sabe o que é melhor para mim. O melhor dos médicos não precisa de exames para ver dentro do paciente. Ele sabe o que é melhor para mim, conhece a minha doença, os meus vícios,
as minhas fraquezas e fortalezas. Se Deus me conhece completamente, Ele não me julga pela aparência, pois somente Ele sabe as reais causas de todos os meus atos. Deus olha ao coração e não vê como o homem vê. 1 Samuel 16, 7. Essa passagem também indica que os caminhos de Deus raramente são os nossos caminhos. Exatamente por isso, quem resolve segui-lo é tido como louco e ignorante. Afinal, os valores são invertidos. Aquilo que é divertido para o mundo não é para Deus. Aquilo que é belo para o mundo não é para Deus. Aquilo que é permanente para o mundo não é para Deus. Aquilo que é importante para o mundo não é para Deus. Se de repente nações muito fortes e poderosas nos invadissem e recebêssemos a responsabilidade de dirigir um esforço de libertação, possivelmente começaríamos tentando conseguir o apoio dos outros países na mesma situação, ou então de outros em condições melhores. Esse apoio viria através de armas ou homens que nos ajudariam na batalha pela nossa independência contra o adversário muito mais forte. Mas não é assim que Deus age. Quando os midianitas e amalequitas se uniram para oprimir os hebreus, Juízes 6, 7, ou 6 e 7 capítulos, 2 capítulos, Deus chamou um homem tímido que se escondia entre as rochas. Seu nome era Gideão, para que finalmente acreditasse Peraí que eu me perdi aqui na... Desculpe aí os irmãos. Agora sim, agora me encontrei aqui na leitura, né? Exatamente, para que finalmente acreditassem em quê? Em sua vocação. Ele testou Deus várias vezes por meio do episódio que ficou conhecido como a lã de Gideão. Esse homem convocou o povo para a guerra. 32.000 homens responderam à convocação, formando um exército razoável, embora ainda pequeno diante dos adversários. Quando Deus decidiu testar esse grupo, após 2 provas, Gideão viu seu exército reduzido a apenas 300 combatentes. Que catástrofe seria, pensou Gideão. Em situações como essa, lutar da maneira convencional não seria eficaz. Teria que ser do jeito de Deus. Os soldados de Gideão tocaram as trombetas, quebraram os vasos e seguraram as tochas colocadas no topo da colina. Não foi necessário um golpe sequer, pois os próprios adversários se mataram com suas armas. Ainda poderíamos mencionar a tomada de Jericó ou a travessia do Mar Vermelho. A Bíblia está cheia de histórias como essas, que nos mostram que Deus age de maneira incompreensível aos olhos humanos. A principal delas, no entanto, está registrada nos evangelhos. Deus enviou seu Filho para nascer
numa estrebaria e morrer. Numa cruz. Uma morte cruel, uma morte dolorosa. O plano de Deus é verdadeiramente insensato aos olhos humanos. Como Deus poderia fazer isso? As palavras de Paulo servem como advertência àqueles que prestam mais atenção às aparências do que ao coração. As coisas antigas que desaparecem são as antigas maneiras de enxergar as outras pessoas. Quando alguém é salvo de forma genuína, não vê mais as pessoas como antes. Agora, só enxerga dois tipos de pessoas: as salvas e as perdidas. Ama e deseja ter comunhão com as primeiras. Ama e quer compartilhar a salvação com as demais. Paulo se refere à crítica dos adversários que o imaginavam ou o acusavam de loucura. Realmente, perante o mundo, os cristãos são considerados loucos. Afinal, nossa fé é absurda dentro dos padrões racionais do mundo. Nesse sentido, quem não quiser ser chamado de louco não pode ser cristão. Os versículos 17 e 18 enumeram uma série de verbos que descrevem a ação de Deus em relação à humanidade. Ele nos reconciliou consigo mesmo, deu aos cristãos o ministério da reconciliação, reconciliou o mundo por meio de Cristo, não imputou aos seres humanos suas transgressões e confiou aos cristãos a pregação da reconciliação. É importante destacar que toda a iniciativa da reconciliação é de Deus. Ele não apenas providencia o caminho da reconciliação, mas também lidera o convite para que isso aconteça por meio de seus ministros. Ser reconciliado com Deus é sair do estado de inimizade e se tornar alguém amado. Segundo momento da nossa lição: comunhão e amor fraterno. Após tratar da reconciliação divina com a humanidade, Paulo relembra o perigo da imoralidade na igreja de Corinto. Ele abordou extensivamente esse assunto em sua primeira carta, e aqui faz um breve retorno à questão do relacionamento dos crentes com os incrédulos e da comunhão da igreja com a sociedade. Ou como Paulo coloca, que harmonia entre Cristo e o maligno. Ou que união do crente com o incrédulo. Segundo aos Coríntios 6:15. A palavra traduzida neste versículo como maligno é Belial. Esta passagem está inserida na discussão sobre pureza e ética. Nas tradições de Israel, especialmente as encontradas nos manuscritos do Mar Morto, Qumran, Belial é o nome dado ao chefe dos demônios, Satanás, e o termo Belial aparece 27 vezes no Antigo Testamento e apenas aqui no Novo Testamento. Não devemos ver nele muito mais do que outra maneira de se referir ao mesmo ser. A questão subjacente é a relação do cristão com os ídolos, que não tem significado, mas cujo culto pagão pode ser influenciado por figuras demoníacas. Essa expressão funciona mais como uma cláusula retórica para enfatizar
que o crente deve ter cuidado para que seus relacionamentos significativos sejam com pessoas que compartilham o mesmo senhorio de Cristo. Conclusão. A Escritura usa a figura da morte e ressurreição para falar da salvação. O homem sem Cristo está morto, é um cadáver. Ele está morto em delitos e pecados. Efésios 2:1. Como o morto é frio, não se comunica, não ouve, não se relaciona com Deus, as pessoas sem Cristo se acham vivas, mas estão mortas. Se acham livres, mas são escravas. Não conseguem fazer o que querem, mas apenas o que o pecado incita a fazer. Todos nós andamos assim até que Deus nos salvou através de Cristo. Como Cristo foi ressuscitado por Deus, nós também fomos ressuscitados. Recebemos uma vida nova, eterna e perfeita, que continuará no lar celestial, mas que já se manifesta aqui. Por isso, é impossível que um desses mortos ressuscite e continue a viver como um morto. Não é possível um vivo imitar um morto ou continuar comportando-se como tal. A vida plena não pode ficar oculta. Finalizando, para pensar e agir. Primeiro, a história de Eliseu e seu servo em 2 Reis 6, 8-24, o apresenta cercado pelo exército sírio. Seu servo fica desesperado ao ver a casa cercada pelos inimigos. Diante disso, Eliseu pede que Deus abra os olhos do servo para que ele veja também o exército celestial ao redor. É esse tipo de discernimento espiritual que Paulo quer ensinar aos crentes através de sua carta. Você já orou pedindo para que Deus abra os seus olhos? Segundo, como as ideias bíblicas de morte espiritual e vida espiritual podem nos ajudar a compreender o mundo ao nosso redor? Precisamos experimentar essa vida, essa visão espiritual que Deus nos dá. E, finalmente, ser sábio diante do mundo não é a mesma coisa que ser sábio diante de Deus. A busca do crente é por um tipo de sabedoria que transcende os livros universitários. Como podemos, então, desenvolver esta sabedoria em nossas vidas? Buscando a Deus, e Ele vai nos direcionar no caminho certo, com certeza. A Bíblia diz: busque ao Senhor enquanto você pode achá-lo. Invocai-o enquanto Ele está perto. Deus está pertinho de você, pronto a ouvir as suas colocações. Amém? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque podemos estudar a Tua palavra, porque o Senhor nos dá entendimento e sabedoria para compreendê-la. Ajuda-nos, ó Deus, nas nossas caminhadas. Ajuda, Senhor, a Tua igreja, as Tuas igrejas, o Teu povo que busca cada vez crescer mais espiritualmente, aprendendo a lidar com o mundo lá de fora. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pelas melhoras do Sidney, agradecemos também, ó Deus, porque apesar de estar ainda sob os cuidados, o Ricardo também tem melhorado, Deus. E nós queremos continuar clamando por essas vidas, ó Deus. Que a graça e misericórdia do Senhor continue crescendo nesses corações. E dá-nos a Tua graça, a Tua bênção. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, toda a extensão da nossa família. Ajuda-nos, ó Deus,
protege-nos e perdoa, Senhor, os nossos pecados. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém? E assim estamos caminhando, aprendendo cada vez mais. E para que nós possamos crescer no conhecimento da graça de Cristo, nós precisamos conhecer o significado da cruz de Cristo. É verdade. Como diz o coro desse hino, eu confio em ti, teu amor senti, sofreste tanto, creio foi por mim. Jesus sofreu por mim e por você, para que nós alcançássemos a vida eterna, a salvação, que só Ele pode oferecer. E assim, queridos, estamos chegando ao final de mais uma EBD em casa, nossa escola bíblica discipuladora, levando até o seu lar, até o seu veículo, no seu trabalho, mais um pouco dos ensinamentos da Palavra de Deus, através da nossa revista Palavra e Vida. Hoje é domingo, aproveite o dia junto da sua família, viva momentos especiais, curta esse momento e logo mais à noite esteja ali na primeira Igreja Batista de Itaperuna. A partir das 19h30, nós teremos hoje o musical das crianças, musical de Natal. E assim até o final teremos todos os domingos um programa especial de Natal. A sua presença será agradável aos nossos corações e muito mais ao coração de Deus. A todos, um bom dia, na graça e paz do Senhor. E se Deus permitir, amanhã estaremos de volta trazendo para você mais uma devocional com você. Amém? Fique na paz do Senhor.